Olá, amigos. Estamos vivenciando aí mais um evento, né, aqui na bacia do Rio Doce, um evento de inundação, de cheias, principalmente na cidade de Governador Valadares, que é a maior cidade em termos populacionais da região da bacia do Rio Doce e também a cidade mais afetada por conta das enchentes do Rio Doce, porque praticamente mais da metade dos seus bairros estão localizados às margens, literalmente na margem mesmo do Rio Doce. Então, essas populações que moram nessas regiões são as primeiras a sentir todo esse drama da enchente. Mas o que nós podemos observar são vários fatores. O primeiro deles é o histórico, né? Então, há décadas atrás, se pegarmos o histórico das enchentes, nós podemos verificar que as enchentes na região elas ocorriam a cada 6, 7 anos de intervalo. De uns tempos para cá, a partir de 2013 para frente, esses intervalos caíram para 2 anos e até mesmo para 1 ano, né? Ou seja, todo ano, praticamente, enchente na região de Governador Valadares. Então, esse histórico é muito importante ter ciência dele para poder entender o que está acontecendo com relação ao Rio Doce. Bom, só relembrando um momento interessante, que foi o de 2015, não da tragédia do rompimento da barragem da Samarco, mas no meio do ano, não sei se as pessoas têm lembrança, mas nós tivemos uma das piores secas da história de Governador Valadares, da época do Médio Rio Doce, né? O Rio Doce ele reduziu muito a sua vazão e a ponto de se descobrir um avião, né, que havia caído dentro do rio, e que se achava que era lenda, e na realidade não era lenda, né? Realmente ele existiu e ele foi descoberto, porque o rio baixou muito. Outro problema, tivemos problema de abastecimento de água também, a troca das bombas que teve que ser feita, né, por conta da reduzida vazão do Rio Doce. Ficamos algum período aqui sem água em Governador Valadares, e em 2015 veio essa tragédia. Mas já no período seco nós podemos observar, foi possível observar na época, a grande quantidade de bancos de areia. Ou seja, o Rio Doce é um rio comprovadamente bastante assoreado, né, com a sua calha reduzida. Só que isso vem de um processo, até 2014, 2015, isso veio de um processo erosivo da bacia, né? Inclusive em 2013 nós tivemos o problema de que a água do Rio Doce não estava chegando no mar, no Espírito Santo. Tiveram que abrir uma saída para que a água pudesse chegar no mar. Para se ter uma ideia de como a vazão do rio diminuiu em 2015. Né? Mas descobrimos também o grande grau de assoreamento do rio, muito devido à própria atividade na bacia, né? Atividade humana, atividade agropecuária principalmente. Mas aí, depois da tragédia do rompimento da barragem, né, é claro que nós temos que avaliar de uma forma mais criteriosa, com mais cuidado, mas estamos trabalhando no ramo das hipóteses, mas sim, houve esse derramamento de rejeitos, reduziu bastante a calha do Rio Doce, né? Ou seja, com a calha reduzida, o que acontece? A tendência da água no período chuvoso é extrapolar a calha normal, onde a água permanece por mais tempo, tá, de uma forma mais rápida. E essa leitura, né, essa suspeita, ela aconteceu em 2020, quando tivemos a enchente aqui na Governador Valadares, onde as réguas não estavam batendo com relação às enchentes. As enchentes estavam acontecendo a um nível anterior da marcação da régua. Isso indicando que uma grande possibilidade de um aumento acentuado do assoreamento do Rio Doce. Então, esse possível assoreamento pelo processo natural e pelo processo do rompimento da barragem, tá? Porque quer queira, quer não, ainda tem bastante rejeito dentro do Rio Doce, essa redução de calha, ela traz esses transtornos bastante sistemáticos, né? Porque cria-se uma nova expectativa, principalmente em regiões ribeirinhas, né? Quem atua na área de plantio, né? Plantando, ou na área de agropecuária, e as pessoas que moram às margens do rio. Devemos observar que a Valadares, né, se ela tivesse que crescer hoje, né, expandir essas áreas que são ocupadas hoje,
ela não poderia expandir para as áreas que estão ocupadas hoje, né? Porque são áreas de proteção ambiental. Então, ela acabou expandindo num período em que ainda não se tinha esse controle de extensão, né? De ampliação do território urbano. Então, e aí agora temos esse problema, né? Dezenas de milhares de pessoas, eu diria até centena de milhares, né? Deve chegar, não sei se chegar a um nível de 100 mil pessoas, mas estão localizadas às margens do Rio Doce, né? E em áreas sujeitas à inundação e alagamento. Então, é um problema grave que nós estamos enfrentando. É claro que nós não podemos afirmar, né, sem uma base técnica de que esse problema ele é derivado, né, foi potencializado com o rompimento da barragem, mas hipoteticamente falando, é claro que, tá, se fizermos um estudo mais detalhado, iremos verificar que parte desse rejeito, desse material, ele ainda está depositado ao longo do Rio Doce na sua calha. Principalmente considerando que parte do material que estava na barragem que rompeu é um material de particulado mais grosseiro, né, que nós chamamos de partículas de areia, né, e essas partículas elas têm uma facilidade de depositar no fundo do rio de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica e de difícil deslocamento desse material, dessa partícula. Então temos sim que observar esses detalhes, né, conversar, preferência conversar de uma forma franca, não acusando, né, mas temos que ter consciência de que a empresa, as prefeituras, o Estado tem que sentar e conversar de uma forma tranquila para amenizar, né, tentar amenizar esse dano, a retirada de parte desse material, que com certeza já está misturado com solo também, com solo de erosão, de ação, principalmente da agropecuária, tá? Mas realmente temos que dar um jeito, dentro da calha do Rio Doce, de reduzir e retirar parte desse material, a grande parte desse material que está misturado agora, para que possamos evitar esses problemas, né? Essas enchentes que estão se tornando cada vez mais frequentes e após, né, nós já sabemos que após a queda a redução, quando a água do rio volta para a calha, a quantidade de material que fica depositado nas ruas da cidade, tá? Das cidades que são atingidas pela água do Rio Doce, uma coisa que não era observado. Claro, nós sempre tivemos deposição de material, mas nunca foi observado nessas quantidades como tinha acontecido de 2015 para cá, ok?